E aí galera, aqui é o Comentarista Cretino. No último vídeo falamos de alguns dos jogos mais difíceis de um dos videogames mais populares da quarta geração, o Super Nintendo. E a pedidos estaremos fazendo no vídeo de hoje a difícil tarefa de listar os 10 jogos mais difíceis da última geração. Para essa lista consideramos só a 7ª geração de videogames, como o PS3, o Xbox 360, o Wii e, é claro, os computadores do mesmo período. Não vão entrar na lista jogos chip, que são jogos artificialmente difíceis que não dão ao jogador um desafio justo. I Wanna Be The Guy é um exemplo de jogo chip, com blocos invisíveis que a única forma de se descobrir é pulando e morrendo. Fora isso, os critérios utilizados para fazer essa lista foram somente jogos criados na 7ª geração. Remasters não contam porque são jogos criados em gerações passadas. A dificuldade padrão do jogo, ou seja, jogos que já são difíceis no modo normal, sem ter que colocar no hard. Apenas o que for necessário para zerar o jogo, sem contar missões paralelas, conquistas ou troféus. Tendo explicado os critérios, começa agora mais um Top Cretino. Falar em jogo difícil hoje é quase sinônimo de Dark Souls. De fato, esse é um jogo difícil, mas justo, que pune sem piedade quem o joga de forma displicente. A trilha sonora é inexistente, exceto nas lutas com os chefes, isso porque você precisa de silêncio para ouvir o som ambiente e identificar os passos dos inimigos. Você só pode salvar o progresso usando as fogueiras que ficam distantes uma das outras e em locais específicos, e toda vez que as usam os inimigos voltam. A única forma de subir de nível é gastando almas que você recebe ao matar os inimigos. Ao morrer, essas almas ficam no local em que você morreu, e é preciso voltar lá e resgatá-las antes de morrer de novo, ou elas se perdem para sempre. Além dos chefes serem difíceis, as fases têm muitas armadilhas e inimigos de tocaia. O jogo não possui nenhum guia para você saber o que deve fazer e também não há mapa. Ou seja, é preciso decorar cada fase e onde ela leva. Por tudo isso, Dark Souls é sem dúvida um dos jogos mais difíceis da geração passada. Assim como a série Dark Souls foi se tornando cada vez mais fácil à medida que continuações eram lançadas, o mesmo aconteceu quando a From Software fez a transição de Demon para Dark Souls. É exatamente isso, Dark Souls é mais fácil do que seu predecessor. Além de Demon Souls ter as mesmas características, ainda há o fato de que nele não há flasks, que em Dark Souls são poções de cura que se reabastecem automaticamente nas fogueiras. Aqui você precisa achar os inimigos que dão os itens necessários para fabricar as poções ou gastar almas comprando elas já feitas. Também existem menos fogueiras e a maioria delas só é acessível depois de matar o chefe da área, ou seja, precisa passar a fase inteira e matar o chefe para finalmente conseguir salvar alguma coisa. Por causa disso, os jogadores podem passar horas jogando sem achar um único ponto de salve, o que fez algumas pessoas perguntarem em fóruns se nesse jogo existia algum lugar para salvar. Esses aí com certeza devem ter sofrido bastante na mão do jogo. I expected more, Ryu Hayabusa. Desde a época do Nintendinho, a SEGA de Ryu Hayabusa é conhecida por ser muito difícil e desafiadora, e a franquia manteve a sua reputação na 7ª geração com Ninja Gaiden 2.
Em todos os jogos o jogador necessita dominar os comandos e nesse não é diferente, até porque isso é essencial para conseguir sobreviver às hordas de inimigos que atacam ao mesmo tempo. Além dos inimigos serem extremamente agressivos e causarem muito dano, o personagem só consegue recuperar vida através de itens. Os checkpoints das fases ficam bem distantes uns dos outros e à medida que o jogador progride, elas recebem um aumento drástico na dificuldade. Como se as fases por si só não fossem o suficiente, os chefes também dão muito trabalho, apresentando mais de uma forma, e o que complica ainda mais é que ao morrer na luta com ele, o jogo te coloca para enfrentá-lo desde a primeira forma. Agora imagine então lá no final do jogo ter que enfrentar 5 chefes seguidos. Super Meat Boy é um jogo indie de plataforma que consiste em passar de fases evitando blocos em ruínas, serras e muitos outros obstáculos fatais. Tudo isso exigindo controles precisos e reações rápidas. O jogo é dividido em capítulos cada qual, com vários níveis que ao todo somam mais de 300. Porém os níveis de cada capítulo podem ser jogados em qualquer ordem, importando apenas concluir uma certa quantidade deles para se ter acesso ao chefe. O jogador tem um número ilimitado de tentativas para completar cada nível, e a taxa de mortalidade aqui é bem alta mesmo. Toda vez que o personagem morre, ele volta automaticamente para o ponto inicial do nível, porém os blocos que foram quebrados nas tentativas anteriores permanecem ausentes, o que vai cada vez mais aumentando a dificuldade das fases, a ponto de em alguns casos deixá-los quase impossíveis. O jogo ainda tem a função de repetição, que mostra todas as tentativas fracassadas na fase, apenas uma forma de dizer: não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro. Touhou é a série de shooter que leva o conceito de jogos de nave à beira do absurdo. Nesse jogo o jogador tem como objetivo completar as fases com uma das duas personagens disponíveis, Reimu Hakurei ou Marisa Kirizami. O que dificulta é que além das fases terem uma grande quantidade de inimigos que vêm de todas as direções, eles ainda lançam muitos tiros, o que causa uma poluição visual absurda na tela. Mas o pior aqui são os chefes que despejam verdadeiras enxurradas de bala, o que leva o jogador a literalmente ter que espremer o personagem entre os tiros para poder sobreviver. Esses chefes criam padrões de tiro que o jogador deve identificar para poder escolher a melhor ou em alguns casos a única forma de desviar. Todo esse raciocínio feito de uma forma bem precisa e rápida, já que a velocidade também é um fator importante por aqui. De forma que se alguém conseguir zerar Touhou 11 sem sofrer dano nenhum, essa pessoa consegue passar entre gotas de chuva na vida real. Esse é um jogo de puzzle no qual o jogador precisa descartar um volume definido de lixo em uma lata gigante. O problema é que a quantidade de lixo é muito maior do que a lata, e dessa forma o lixo precisa ser compactado e quebrado de várias maneiras. O que torna Trash Panic difícil é a sua jogabilidade complexa envolvendo uma grande variedade de materiais com resistências diferentes e também a física. A resistência do material determina se um objeto pode ser quebrado ou quebrar outro, e a física determina se dois objetos podem quebrar ou não, dependendo da posição em que eles se encontram no momento do impacto. Para zerar, o jogador deve concluir 6 fases, cada uma delas com um chefe, que nesse jogo são objetos muito difíceis de destruir, por serem muito resistentes ou muito macios. Se cair 3 objetos para fora da lata, é game over, exceto se for um Motanai, um objeto que precisa chegar até o fundo da lata e ser recuperado intacto. Se ele cair fora ou for destruído, aí é game over direto.
Final Fantasy XIII já é considerado por muitos fãs um dos, se não o jogo mais difícil da franquia. Isso porque ele traz a troca de paradigmas como novidade dessa geração. Nesse jogo, os personagens têm acesso a classes diferentes, cada uma com características e habilidades próprias. A classe Comando, por exemplo, é composta de habilidades ofensivas que causam dano baseadas em força, enquanto a classe Sentinela usa habilidades defensivas que atraem os inimigos e reduzem o dano sofrido, e por aí vai. Cada personagem só pode ter uma classe ativa por vez, e a combinação das classes dos 3 personagens chama-se paradigma. Sendo assim, o jogador precisa alternar diferentes paradigmas para que cada personagem do grupo possa atacar, defender, debilitar, buffar ou curar em batalha. Isso quer dizer que, além de saber criar, o jogador também precisa saber quando alternar cada paradigma, o que, somado ao combate em turnos ativos, torna esse jogo um dos mais dinâmicos e difíceis da franquia. I'm Ronolf, right hand to Gallia's future king. Will that do? We shall see. I will accept your challenge. Os RPGs de tabuleiro por si só são jogos estrategicamente complexos por envolverem movimento, ação e o posicionamento dos personagens em batalha. Fora tudo isso, a série Fire Emblem, em especial, tem uma característica própria que o torna mais complicado que os outros do gênero. Em qualquer jogo de RPG, os personagens que são mortos em batalha podem ser revividos. Já em Fire Emblem, quando o personagem morre, ele nunca mais volta. Isso quer dizer que o jogador corre o risco de perder de vez aquele personagem que gastou horas upando, com todo cuidado, o que é bem fácil acontecer nesse jogo, já que ele apresenta características desafiadoras, até mesmo para jogadores já experientes da franquia. What happened? They're statues. Assim como Devil May Cry 3 teve o modo hard japonês transformado no normal americano, o mesmo acontece aqui, fazendo os desavisados jogar no hard sem saber que o fácil é a dificuldade padrão do jogo. Essa é a única situação em que eu compreendo perfeitamente alguém resolver jogar um jogo no fácil. Esse é o jogo que foi planejado para devolver Donkey Kong às suas origens, resgatando vários elementos presentes na série clássica. A dificuldade do jogo varia bastante, mas em média ele tem um nível parecido com os antigos do Super Nintendo. Algumas das fases chegam a ser até mesmo mais difíceis do que as de Donkey Kong 2, e isso por si só já seria explicação suficiente para esse jogo estar na lista. Assim como os antigos jogos, só de triscar em um inimigo, o personagem já morre. As fases têm muitas quedas mortais, exigindo pulos bem executados e na hora certa, o que deixa uma margem extremamente limitada para erros que facilmente acontecem quando o jogador ainda não conhece ou não memorizou o design da fase. Infelizmente, uma coisa que torna o jogo bem mais difícil do que ele supostamente deveria ser é a jogabilidade prejudicada pelo controle do Wii, obrigando o jogador a fazer todos aqueles movimentos com o pulso e coisa e tal. Depois de muitos anos ignorada e esquecida, a clássica franquia Mega Man voltou a ser produzida pela Capcom em 2008. Inspirada no sucesso da terceira geração de videogames, a empresa desenvolveu o nono título da franquia original, copiando não somente os gráficos, mas também a dificuldade da época. Se Dark Souls é hoje a referência para jogos difíceis, na era 8-bits essa referência era Mega Man. De forma que, para quem conhece os clássicos, sabe que só desse jogo ser baseado nos antigos, ele mais do que merece estar nessa lista.
9 trouxe de volta fases difíceis que funcionam no velho esquema perceber e memorizar padrões. Isso não só para os estágios, mas também nos inimigos e nos chefes. Os recursos são os mesmos do Mega Man 2, ou seja, não tem slide ou o famoso tiro carregado. Quando o jogador perde todas as vidas numa fase, é game over, e ele pode selecionar outra fase ou tentar de novo na mesma, mas tendo que voltar desde o começo e não do último checkpoint em que ele parou. E essas são as menções honrosas do dia. Agora o comentarista quer saber o que vocês acharam dessa lista. Na opinião de vocês, quais são os jogos mais difíceis da geração passada? Fiquem à vontade para deixar sua opinião aqui nos comentários e também indicar temas para os próximos vídeos. Se você gostou, deixe uma curtida e mostre aos seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima.